Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a igreja nos apresenta para hoje, que é o dia que nós celebramos a solenidade de São José. A primeira leitura de hoje se encontra lá no livro de Samuel, capítulo 7, e nos diz assim: Naqueles dias a palavra do Senhor foi dirigida a Natã, nestes termos: Vai dizer a meu servo Davi, assim fala o Senhor. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Antes de eu trazer a figura de José, eu sei que vocês que acompanham aqui o canal gostam muito quando eu trago, o contexto histórico, algumas realidades, porque é o que a gente geralmente não conhece tanto do Antigo Testamento, né? Pelo menos é o que vocês costumam comentar nos vídeos. Então veja, nesse dia da solenidade de São José, nós voltamos na profecia davídica, né? O início ali, né? Os primeiros elementos da chamada aliança davídica. Deus então fala ao profeta Natã que diga a Davi o seguinte, que quando ele morrer, eu vou suscitar um filho. Quem foi o filho de Davi, para quem não lembra? Salomão. Então, na verdade, o pessoal começava a olhar para esse texto e dizer assim, nossa, então é Salomão aquela pessoa que Deus prometeu na boca do profeta Davi. E diz aí no texto que esse filho será confirmada a sua realeza. E de fato, Salomão aí foi um rei extremamente famoso, que construiu a grandiosidade do Templo de Jerusalém, né? Ele tinha um império aí bem para frente mesmo, assim, estonteante. E diz o versículo 3 o seguinte: Ele construirá uma casa para o meu nome, o Templo de Jerusalém, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Só que tem um problema. Deus firmou para sempre o trono real de Salomão? Vamos voltar no tempo para a gente poder entender. O rei Salomão dominou aquela região, construiu um templo magnífico, como o povo costuma dizer, faraônico, gigantesco, magnífico. Só que teve um problema. Toda construção vem nas custas dos impostos do povo. Partindo desse pressuposto, o que a gente acabou vendo, que começou a acontecer ali, infelizmente? Muita gente teve que desembolsar muito dinheiro e o reino ficou dividido. Existiam pessoas que queriam continuar gastando, dando o seu dinheiro, mas existiam outras pessoas que diziam, não quero mais isso. Então, quando Salomão morreu, o que foi que aconteceu? Teve uma divisão. O reino ficou dividido. Tivemos aí um grupo de tribos que ficaram juntos no norte, com a capital Santa Samaria, e a galerinha que queria continuar ainda ali dando imposto para poder construir muita coisa, ficaram no Reino do Sul. Aí você diz, Lucas, mas nessa divisão o Templo de Jerusalém continuou construído, então a profecia está se cumprindo. Só que, algum tempo depois, para ser mais exato, ali perto do ano 600 a.C., o Templo de Jerusalém foi destruído. Na segunda invasão do Império Babilônico. Invadiram a primeira vez, não destruíram o templo, mas pouquinho tempo depois invadiram e destruíram tudo. E aí o que acontece? Cadê a profecia de Natã? Cadê esse templo que nunca foi destruído? Cadê essa dinâmica, essa linhagem davídica toda, que se perdeu? Talvez a gente pudesse questionar isso, Mas Deus prometeu que no final das contas a casa e o seu reino durariam para sempre. O trono dele seria para sempre. Essa mesma pergunta que eu estou fazendo aqui a vocês, o povo de Deus começou também a fazer depois de um tempo. E qual era a reflexão? Deus não mente quando ele promete. Deus sempre cumpre a sua promessa. Então, provavelmente, o que Deus falou foi outra coisa. E aí, conforme foi surgindo a ideia de que viria o Messias, essa compreensão foi se tornando mais latente na mentalidade do povo, o que foi que então aconteceu? As pessoas entenderam que o trono que seria para sempre seria o trono do Messias. Mas para que a profecia se cumprisse, era preciso que alguém, então... E aí, para um judeu,
a descendência vem do pai, então era preciso que o pai desse Messias, ele pudesse, no final das contas, ser descendente de Davi. E José é descendente de Davi. Então vem aqui a importância, né? Para cumprir essa profecia, Deus mexeu os pauzinhos literalmente e colocou ali o pai adotivo de Jesus para ser quem? São José. Aí você vai dizer, José Lucas, mas e cadê essa construção desta casa? Claro, é Cristo quem constrói esta casa, o seu reino, que é a igreja. Mas a gente também pode pensar um pouco na figura de São José como guardião da Sagrada Família. Ele edifica uma casa para Deus. É o próprio Cristo que vem habitar, é o próprio Deus encarnado. E para que José pudesse edificar essa casa para Deus, ele faz isso como? Quando ele guarda a Sagrada Família. Quando ele protege. Quando ele, acima de tudo, também tem esperança em Deus. Quando ele não abandona a Nossa Senhora, mesmo sem entender muita coisa. Então, é muito bonito perceber essa edificação que, enquanto Salomão focava no dinheiro, né, na coisa estrondosa, nós vemos aqui São José na sua simplicidade, edificando um lar para Deus na obediência cotidiana. Não é? Nesse processo das pequenas coisas que São José foi fazendo. Isso também é um ensinamento para a gente, sabe? Quantas e quantas vezes a gente acha que edificar uma casa para Deus é abrir uma igreja, é abrir um CPF novo de uma igreja, um CNPJ, na verdade, né? Mas não é isso. Eu edifico uma casa para Deus quando eu também sou guardião da minha família. Quando eu sou guardião dos valores do Evangelho. Quando eu busco ser fiel às promessas de Deus. Tudo isso é uma característica daquele que quer, como São José, também edificar uma casa para o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe? E digo mais, quando eu busco, né, proteger o meu coração, para que o meu coração esteja ali junto à vontade de Deus. Eu edifico então um trono para que Deus habite, para que Deus faça morada, para que Deus, né, esteja acima de tudo em meu coração. Que a gente possa então aprender como São José, ele que foi guardião da Sagrada Família, para que a gente possa aprender, né, a edificar hoje e sempre uma casa para o nosso Senhor Jesus Cristo. E que, assim como Deus também prometeu, e o que Ele prometeu Ele cumpriu, também a gente possa reafirmar a nossa confiança nas promessas de Deus. O que Deus diz, amado irmão, amada irmã, como por exemplo, no dito do Evangelho, eis que estarei convosco até os últimos dias, isso é verdade. Nós podemos se apegar a essa certeza e confiar que o que Deus faz, Ele não mente. Então que a gente possa abrir o nosso coração para reafirmar a nossa confiança, tá bom? E também quero dizer a vocês que hoje aqui no canal, porque é uma solenidade, nós vamos ter também vídeo do Salmo e da segunda leitura. Então, fica ligado aí para que você possa não perder nada do que vai ser vindo aí ao ar, tá certo? Que Deus te abençoe, amada irmã e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.